Pois é preciso que o carnaval tenha um limite, no caso, o respeito. Na cultura da sociedade brasileira, os preconceitos muitas vezes se apresentam na tendência de buscar risos e chacotas a partir das formas e vestes femininas. Por isso, ao vestir fantasias que remetem à cor, que remetam, melhor dizendo, à cor, gênero ou etnia, o ideal é ter bom senso. Eu recebo aqui no estúdio o sociólogo Alderico II e nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Tudo bem, Alderico? Tudo bom. Prazer recebê-lo aqui. E você, ao longo desse nosso bate-papo, você também vai poder participar. O WhatsApp do Na Hora D já está na tela, é o 98-DDD 91968622. Eu queria que você analisasse essa reportagem que nós colocamos agora há pouco. Eu observei você acompanhando atentamente. Sim. Né? O que é preconceito, o que não é? O carnaval é um momento onde as pessoas extravasam, mas às vezes passam do limite. Como é que você vê isso? Então, agradecer primeiramente à produção, o convite de estar aqui, Laércio, com vocês. Bom, a gente precisa entender primeiro essa polarização que nós vivemos no atual contexto político, social aqui do Brasil e que se reflete também no Maranhão. Então, primeiro, as pessoas me perguntam, se vestir de nega maluca é racismo? Se vestir de índio é xenofóbico? Se vestir de mulher é transfóbico ou misógino? Bom, a pergunta é não exatamente. A gente sabe que por trás daquela fantasia existem pessoas com boa índole, com um bom caráter, existem pessoas que até alegam fazer homenagem. Acontece que a gente, enquanto pesquisador, tem ouvido os movimentos sociais que aí estão e eles falam o seguinte: quer fazer homenagem, quer prestar uma solidariedade, não ocupe o nosso espaço. Fecha aspas. Isso é uma fala do próprio movimento social. Foi falado na matéria a questão da empatia. E é justamente o que se coloca aí. Não é, Laércio, que o mundo se tornou chato, não é mimimi, como se costuma colocar nas redes sociais. Não é a questão do falar por falar, ou que a esquerda, ou que a direita, ou o centro está muito chato, politicamente falando. Ou a ideia do politicamente correto, né? Criou-se uma ideia do politicamente correto muito chato. Então, a questão é local de fala, o posicionamento desses sujeitos. Uma coisa é, e aí trazendo só um exemplo, falamos aí da questão da raça, a nega maluca. Uma coisa é você usar essa nega maluca somente nos dias de carnaval. Da quarta-feira de cinzas, tudo volta ao normal. Ou seja, essa nega maluca que você se fantasiou não vai repercutir na tua pele durante o ano inteiro, como as diversas negas malucas que existem na nossa sociedade. E aí eu estou fazendo uma analogia, porque ser negro não é ser maluco. A questão é de que esse respeito, ele se perde depois do carnaval. Na realidade é separar o personagem de carnaval daquilo que existe de fato, né? Porque a ideia da nega maluca é que é um personagem de carnaval que ela aparece naquele tempo e depois vai embora. Exato. Há tempos atrás surgiu um termo chamado blackface, lá nos Estados Unidos, mais precisamente em 1830, que eram personagens negros feitos por brancos. Os brancos, eles pegavam carvão e tingiam a pele. E isso era muito perverso para a comunidade negra, porque os negros, atores, músicos, não eram convidados para esses musicais, esses personagens de TV. Eles eram ridicularizados. A fala, a linguagem, o jeito de se comportar do negro era ridicularizado na mídia na época. Esse termo blackface durou até 1960 e agora, mais precisamente há uns 2, 3 anos atrás, tem ganhado força nas redes sociais. Justamente de pessoas que se apropriam, e aí eu estou trazendo um conceito das ciências sociais, de apropriação cultural. São pessoas que se apropriam de instrumentos, de símbolos, de linguagem desses sujeitos, mas não vivenciam essa violência, né, todos os dias que esses sujeitos sofrem. Nós temos em Pinheiro, Pinheiro hoje é um dos carnavais mais procurados aqui da Baixada. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. Sim, conheço. Já foi. Você já participou do último dia de carnaval lá em Pinheiro? Tem um bloco, né? O bloco das Patifas, pode. São mais de 50 mil pessoas pelas ruas da cidade. O nosso
auxiliar de estúdio Wellington, toda terça-feira de carnaval ele está lá em Pinheiro, inclusive já está preparando a sua fantasia, né? E ali é algo que já virou. Tem gente que sai daqui de São Luís e de outros lugares do Maranhão só para o último dia do carnaval lá em Pinheiro. E começou com os homens se vestindo de mulheres, mas agora as mulheres também se vestem de homens. E eles preparam as fantasias desde o meio do ano, e é de tudo quanto é forma que você possa imaginar. Enfim, como é que fica esse tipo de brincadeira? Como é que dá para separar até que ponto esse bloco é sucesso pela brincadeira de carnaval ou até que ponto ele transcende um pouco e passa para o lado preconceituoso? As Patifas, se não me engano, ela é um bloco que tem abertura para as drag queens, inclusive, e transformistas. É um bloco que é diferente do chamado blackface ou transface. Daquele, vamos ser bem mais objetivo, o cara hétero, o homem heterossexual, que bota um vestido da esposa e sai para a rua para comemorar o seu carnaval, mas ele chega em casa, ele bate na mulher, ele observa uma travesti na rua, ele vai agredi-la. E isso não faz sentido. Mas o cara que está ali durante o carnaval, brincando em família, respeitando a diversidade sobretudo, sem agredir essas diferenças, eu não vejo, Laércio, enquanto pesquisador, né, da diversidade, nenhum problema nisso. Acontece que esse sujeito que está ali, heterossexual, vestido de mulher, ele não tem lugar de fala. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Ele não pode se colocar enquanto sujeito transexual, obviamente porque não é transexual e não vive isso na pele. Agora, a própria comunidade, o próprio sujeito LGBT é que vai julgar naquele momento se é conveniente ou não. Me parece que o bloco montado, é composto, inclusive, por pessoas LGBTs. Já tem essa adesão de Já todos, tem uma adesão, então Isso. ali é um acordo. Tudo gira em torno, realmente, como na reportagem, da empatia. É você se colocar no sujeito. É você parar um pouquinho, Laércio, para pensar e dizer assim, eu vivencio isso na minha pele todos os dias? Será que eu sou empático o suficiente para, depois da quarta-feira de cinzas, continuar defendendo este sujeito negro, este indígena que está acontecendo o genocídio aí, indígena no nosso Brasil? Será que o cocá é bonito somente no carnaval? Você já parou para pensar em fazer uma visita a uma comunidade quilombola? Aqui no nosso Maranhão nós temos várias comunidades indígenas. Você já parou para poder fazer uma visita lá e perguntar do que eles precisam ou como se deve comportar ao longo do ano? Você já parou para chegar num LGBT para conversar com ele ou com ela a respeito de como você deve se portar com este sujeito? Então, as perguntas, elas estão aí, estão dadas. O que a gente não pode é criar um ranço sem ser empático, sem partir do ponto da empatia. Essa questão da criminalização da homofobia, você acha que é relevante, é importante tipificar no Código Penal brasileiro? Sim. Sim, porque os dados estão aí, né? A cada 19 horas, isso é um relatório da Segurança Nacional, da Secretaria de Segurança Nacional, a cada 19 horas um LGBT é assassinado aqui no Brasil. O GGB, que é uma ONG coordenada pelo antropólogo Luiz Motti, lá na Bahia, registrou só em 2017 445 assassinatos. Em 2018, isso passa de 500, né, se somados, junto com 2017. Então, a gente está num país que todos os dados, cientificamente, estatisticamente falando, todos os dados apontam para o Brasil, para o país que mundialmente mais mata essa população. Então, assim, é necessário, é urgente, o assunto é sério, requer realmente uma atenção muito especial. As pessoas estão morrendo simplesmente por assumirem aquilo que é. E aí vem aquela história do mimimi. Ah, mas é tudo mimimi, tudo é muito chato. Não é bem assim. É que agora as redes sociais deram espaço para que a gente pudesse, nós todos, falar abertamente, sem medo, sem pudor, porque você está atrás de uma tela, então é mais fácil você se manifestar. Isso acaba sendo tanto positivo quanto negativo, né? Porque muita gente se aproveita de estar atrás de uma tela de celular ou de computador para extravasar todo o seu preconceito. Eu queria te fazer uma pergunta que estão chegando de alguns telespectadores, que é a seguinte:
Essa violência contra os LGBTs, ela aumentou depois das últimas eleições? Aumentou sim. Eu vou fazer uma comparação que todos os jovens que estão assistindo vão entender, porque essa população ela precisa ser também, digamos, alfabetizada nesse sentido do respeito. Jogos Vorazes, tem o tordo, né? Nós temos agora um tordo que representa nacionalmente essa simbologia do preconceito e da discriminação. E a partir da eleição desse tordo, deste símbolo nacional, que aí se encontra no poder, nós observamos um aumento expressivo de agressões a mulheres. Você viu, nós que acompanhamos diariamente os jornais, nós vimos no mês de janeiro mais de 30 assassinatos para mulheres. Né? O número de feminicídios aumentou também. É muito mais do que um por dia. Então você vê, mesmo o feminicídio, a lei do feminicídio não dá conta, porque isso está enraizado culturalmente, esse aspecto preconceituoso, discriminatório, ele está lá na base, lá na casa. Então a gente precisa apostar na educação, a gente precisa apostar em mais políticas públicas efetivas que combatam todo esse tipo de violência. Aprovar, por exemplo, hoje a criminalização LGBT, a gente sabe que não vai dar conta por si só. É preciso e é urgente, mas por si só ela não dá conta. A gente precisa ir lá nas escolas, conversar sobre esses meninos, sobre o que é o racismo, sobre o que é a misoginia, sobre o que é a LGBTQ-fobia, porque eles às vezes não sabem. É tudo muito naturalizado, Laércio. É tão natural que a gente pensa que tá chato, que é mimimi, mas isso é muito antigo. Isso é bem mais antigo do que a gente possa imaginar. No caso, além de aprovar essa nova lei, que tem tudo, acho que para ser aprovada, até pela pressão e pelo momento que nós estamos vivendo, é buscar essa educação, né? Ter aquele valor que outrora muita gente fingia, hoje eu não tenho mais preconceito, eu aceito tudo, mas muitos desses que diziam aceitar, já conviver normalmente com qualquer tipo de opção, seja ela sexual, religiosa ou cor de pele, essa pessoa saiu lá, né? Aquele famoso ditado de sair do armário valeu para muita gente preconceituosa depois das últimas eleições. Sim, é preciso o chamado resistir, né? E aí, nesse processo de resistência, a gente precisa acreditar na educação como uma ferramenta, como um instrumento para esse diálogo aberto, né? A academia tem esse papel de apresentar esses dados, de apresentar as estatísticas, de apresentar pesquisas em relação a essas questões. A própria escola tem sua função social de dialogar com essa diversidade e os pais, por obrigação, precisam conversar com seus filhos de forma aberta, de forma próxima, em parceria com a escola, a respeito dessas discriminações, dessas violências, porque o chamado bullying, nós vimos a fala do psicólogo agora há pouco na reportagem, o chamado bullying, ele é o maior causador de suicídios entre os jovens adolescentes. Eu tenho uma irmã adolescente, né? E aí a gente percebe que esse bullying, ele afeta sim. Não é um mimimi, não é uma chatice. É importante a gente falar sobre isso. Então dizer, por exemplo, não, filosofia, sociologia tem que estar fora porque desperta muito criticidade e tudo mais, nada mais do que uma estratégia governamental de fazer com que os nossos alunos, do que os nossos filhos, do que os nossos sobrinhos, netos, irmãos, irmãs, adolescentes não pensem. Então a gente precisa refletir. Conhecimento traz revolução e revolução não é interessante para o governo. Você tem sido convidado para alguma palestra em escolas, para participar de algumas aulas educativas abordando esses temas? A gente, desde 2014, vem ocupando as escolas através do projeto Curta Diversidade, que é um projeto idealizado justamente para discutir as questões de diversidade na escola, que é a minha linha de pesquisa, meu objeto de pesquisa é essa diversidade na escola. E aí a gente vem ocupando diversos espaços, não só nas escolas, mas em cinemas. Nós já fomos convidados para dar palestra em shopping, né? E eu achei isso bem interessante.
E nós estamos aí ocupando, viajando, indo diretamente a estes jovens e crianças também, que é a base de formação de todos. E isso não é doutrinação, isso é diálogo, isso é conhecimento, isso é informação. Alderico II, muito obrigado pela tua vinda aqui no Na Hora D. Acredito que foi um tema que já era para ter sido abordado mais vezes, a gente abordou 2 vezes já ao longo dessa semana, que essa consciência possa chegar em cada cidadão que está assistindo nesse momento. Que a gente possa brincar o carnaval em paz, com respeito, tolerância, e que as coisas não se percam na quarta-feira de cinzas. Ok, Alderico, tá, que continue para o resto do ano. Que a gente continue o ano aí resistindo. Sem dúvida alguma. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais Na Hora D aqui pela TV Difusora.